O número de pessoas com deficiência no Brasil aumentou consideravelmente, passando de 14,5% da população para 23,9% em 10 anos. E a ideia de que elas não têm lugar na sociedade é totalmente ultrapassada e falaciosa. A segregação das pessoas com deficiência na sociedade ocorre principalmente pela falta de conhecimento. Em geral, essa visão faz com que a deficiência seja considerada um problema. Essas pessoas são deixadas em segundo plano ou, ainda pior, por vezes isoladas. É possível observar que, com as inúmeras políticas públicas existentes, houve mudanças de mentalidade da população, ainda que tímidas e que têm refletido avanços nessa temática. A inclusão acontece quando pessoas com deficiência vivem e convivem em um mesmo espaço com aquelas sem deficiência, sendo o ambiente um importante meio para o desenvolvimento biopsicossocial do sujeito. Apresentaremos nesse documentário pessoas com deficiência e protagonistas da sua própria história. Serão contadas histórias reais de servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Londrina, Apucarana, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Campo Mourão e Cornélio Procópio, que superaram barreiras e hoje se destacam como nossos personagens. Ressaltamos que a deficiência não pode ser encarada negativamente, mas sim sobre o olhar da superação e da vitória. Mergulharemos agora nessas incríveis histórias. Meu nome é Daniele, moro em Maringá, trabalho na UTF-PR de Apucarana faz 6 anos. Bom, eu sou Vanderlei Flor da Rosa, professor aqui na UTF-PR, campus Cornélio Procópio. Meu nome é Débora e este é meu sinal. Meu nome é Alexson, tenho 36 anos, trabalho na UTF já tenho 4 anos. Bom, meu nome é Antônio Paulino de Oliveira Júnior, hoje eu estou com 30 anos, ingressei aqui na UTF-PR no ano de 2011. Meu nome é Janderson Galdino, na UTF-PR sou técnico em tecnologia da informação. Olá, tudo bem? Aqui é a UTF-PR de Dois Vizinhos e esse é o sinal. Olá, meu nome é Vanderleia e este é o meu sinal. Qual sua deficiência? Já nasci deficiente, meus pais falam que eu nem iria andar. Mas, graças a Deus, estou andando, né, com bala, com dificuldade. Eu tenho um problema na perna para andar, assim, e mais no braço direito. Eu tenho muita dificuldade, isso é o que mais me atrapalha, dificuldade para escrever. Tenho muita dificuldade, assim, meus colegas me ajudam, né? Eu escrevo, mas com muita dificuldade. Mas andar direito e minha voz, que é uma deficiência mais visual, assim, que é para escrever e falar. Eu sou surda profunda, uso aparelho auditivo, mas eu uso a língua de sinais para me comunicar, interagir com as pessoas. Faço leitura labial, uso mais a Libras. Quanto à minha deficiência, eu não nasci com ela, eu adquiri ela no parto, né, no momento do parto. Segundo os médicos, eu tive uma paralisia obstétrica no ombro. Foi no momento do parto normal, né, e houve um estiramento no músculo e que reduziu o movimento do meu braço. Essa deficiência me limita a tarefas em que exige que eu erga o braço, né, que eu precisa movimentar objetos em alturas assim, né, então eu tenho uma certa dificuldade, né, quanto a isso. Eu nasci surda e minha mãe teve rubéola na gravidez. Eu fiquei doente, a minha família não sabia o que era, eu estava bastante ruim. Fui até o hospital com uma febre muito alta, muito forte. Por pouco eu não morri. E aí fui levado até o médico.
Ele aplicou uma injeção em mim, mas não deu muito certo. A minha febre continuava alta e muito forte. E aí foi levado a um outro médico que aplicou uma injeção e essa febre foi diminuindo, mas minha família não percebeu que eu estava surdo. Normal. Eu fiquei surdo por causa do transporte. Tinha febre alta. Sou surdo. Eu nasci surda, surda profunda, tive rubéola. Aos 2 anos tive poliomielite e acabei ficando com sequelas com 2 anos de idade, final dos anos 70. Na época, a campanha de vacinação não era tão popularizada e comum como hoje. E as sequelas me trouxeram limitações nos membros inferiores. Então, hoje eu utilizo muletas e uso um aparelho tutor bilateral nas pernas, nos membros inferiores, e um pouco de escoliose também é resultado da sequela da polio. Minha deficiência é a de nascença, né? Provavelmente hereditária. Então, desde criança, só que a deficiência foi sentida mesmo, onde foi descoberta, digamos assim. Tanto meus pais quanto eu tomamos consciência dela foi quando eu fui para a escola, né? Para 6 anos de idade, 6, 7 anos, né? Então, a partir dali que a minha vida enquanto pessoa com deficiência começou, né? Em comparação com hoje, minha visão teve uma degeneração, ela acabou piorando um pouco, né? E a tendência dela é ficar menor também, né? Degenerativa. Como foi o seu processo de escolarização? O meu processo de escolarização eu entendo como sendo parecido com as demais crianças da época, com os tratamentos ortopédicos, cirurgias. Então, eu ficava algum tempo ausente da escola. Isso era comum nessa idade escolar, ficar algumas semanas ou meses, às vezes impossibilitado de ir à escola, mas os professores mandavam tarefas, ajudavam em casa, enfim, os meios foram providenciados. No ginasial, eu estudei Cornélio Procópio na escola Monteiro Lobato. Pela topografia de Cornélio Procópio, ela é construída sobre um morro, tem 3 pavimentos, então o problema de acessibilidade ainda hoje é evidente nessa escola. Mas da mesma forma, né, os professores, os colaboradores ali do ginásio na época, e colegas de classe também, todos ajudavam dentro do possível nas barreiras arquitetônicas que existiam na época, tentando contornar e penso que tiveram sucesso, né? Porque a minha escolaridade ela não teve prejuízo em função da deficiência. Quando eu tinha 2 anos, a minha família morava no sítio, numa cidade muito pequena, e nós mudamos. Comecei a estudar, conviver com outros surdos da região. Eu não sabia nada e por isso não me desenvolvia. Então eu fui crescendo, meus pais também não conheciam e foram procurar em outras cidades maiores. Então nos mudamos novamente e com 9 anos tive uma melhor aquisição da Libras. Comecei a entender e memorizar e fui adquirindo mais sinais. E isso acontece até hoje. O meu processo de escolarização, como eu havia dito, foi em uma escola pública, né? Não tive grandes dificuldades em todo o meu processo diante da deficiência. Quando eu entrei na escola, comecei a me dar conta que eu era diferente, que precisava ter algum amparo. Então ali, como digamos assim, iniciou a minha vida acadêmica como aluno e a minha vida quanto pessoa com deficiência também, né? Que daí começaram a surgir as primeiras necessidades, o fato de ter que enxergar no quadro, que era uma coisa para quem
caso eu tenho baixa visão, é muito complicado, porque as letras ficam longe, então é questão de distância mesmo, né? Então naquela época eu tinha uma visão um pouco melhor do que hoje, mas mesmo assim não era suficiente para ler um texto copiado no quadro. Então toda a minha alfabetização foi feita a partir que eu me levantava da carteira e ia no quadro para ler o que a professora estava escrevendo. Então isso foi muito marcante, assim, né? Então, para mim, eu tenho que colocar o caderno na carteira, me levantar, ir até o quadro, ler, voltar a escrever no caderno. Esse processo que eu passei, talvez tenha contribuído para vários desenvolvimento de outras habilidades, né? Você conseguir, talvez, memorizar com mais facilidade. Então, foi muito interessante e bastante sofrido também, né? Digamos assim, foi até a quarta série dessa forma. Depois do ensino médio, comecei a ter apoio dos outros alunos que começaram a me ajudar. Então, os textos que eram copiados no quadro eram ditados para eu escrever no caderno, e assim foi até o ensino médio. E assim, não tive nenhum problema quanto à retenção nesse processo, consegui aprovação em todos os anos. Né? A cada ano que passava eu conseguia um rendimento melhor na escola, até que eu terminei o ensino médio. Porque daí passei no curso de pedagogia na Universidade Pública aqui em Campo Mourão, na Unespar, que na época era a FECILCAM, Faculdade de Ciências e Letras, e lá cursei o curso de pedagogia, foram também 4 anos. Lá comecei a ter mais acesso a equipamentos de tecnologia, né, como computador, como lupa eletrônica. Então, a partir dali comecei a utilizar outros tipos de recursos para estar estudando, que foi o que possibilitou potencializar o estudo, né? Que em vez de alguma pessoa estar lendo um livro para mim, eu tive a possibilidade de estar escaneando e estar utilizando o computador para fazer a leitura. Então, isso facilitou muito a minha vida. Sou formada em design de interiores e letras libras. Mas o meu foco principal é a língua brasileira de sinais. Estudei educação de surdos bilíngue, Libras e português. Fiz mestrado na área de educação, atualmente faço doutorado em linguística. Sempre estudei em uma escola bilíngue de surdos. E esta escola me possibilitou a interação e o aprendizado, pelo contato com os surdos, a cultura e a interação com a língua de sinais. Eu me empoderei dessa língua, com isso concluí o 3º ano. Então, consegui fazer a faculdade, mestrado e doutorado. Gestão pública. Acabei em 2017, agora esse ano não estou fazendo nada. Gestão pública. Já é na área que eu estou atuando. E meus estudos foram bem complicados. Na época eu sofri bastante, né, por ter deficiência. Hoje seria chamado bullying. Na época não existia esse termo, mas sofri bastante. Mas, graças a Deus, superei, né? Eu acabei o ensino médio, parei de estudar, desisti, tive uma adolescência bem complicada, devido às deficiências. Atribuo muito as minhas vitórias a Deus e a minha esposa. Ela me incentivou, estudei, apesar de ter feito uma faculdade à distância, agora eu consegui. E como foram meus estudos? Eu estudava em uma escola inclusiva com ouvintes e também no AEE de surdos. Eu frequentava os 2 lugares. Na 5ª série, eu comecei a estudar em uma escola só de ouvintes, que não tinha um intérprete de Libras, até que eu concluí o ensino médio. Depois, quando fui fazer faculdade de pedagogia, eu tinha um intérprete de Libras. Ficava entre a escola e a fono, em um centro de atendimento. Fui aluno de inclusão, em uma sala de alunos ouvintes, e lá sofri preconceito. A escola atrapalhou meu aprendizado porque eu era surdo e tinha dificuldade. O professor falava e eu não entendia nada. Ficava olhando para outras coisas. O máximo que eu fazia era copiar atividades e não conseguia fazer corretamente. Então eu fui levado para uma escola especial bilíngue e fui oralizado. Com 10 anos de idade, eu comecei a aprender Libras e me desenvolvi. Minha família me levou para uma escola de surdos aqui em Londrina,
em livros com eu fiz primeira até quinta. Naquela época não tinha desde a 10ª. Aí me colocaram na escola de São Filho. Lá eu me assustei. Muito diferente, só São Filho. Eu tive muita dificuldade. Os professores da escola de estudos falavam pausadamente. E a escola normal, o professor falava rápido. Eu tinha dificuldade a acompanhar a leitura da tela. Sentava na frente, primeira carteira. Depois eu tinha que chegar em casa, pegar um livro, estudar, ler 1, 2, 3 vezes, até conseguir entender e acompanhar o conteúdo da matéria. Aí eu fiz até 2º grau. Eu passei na particular. Aí eu fiz também encontrei dificuldade porque o professor falava rápido, os colegas não ajudavam, mas eu lutava para conseguir fazer a faculdade. O professor Roberto é graduado em Arquitetura e Urbanismo e também possui habilitação em Língua Portuguesa e especialização em Educação Bilíngue para Surdos. Concluiu o mestrado em Educação e atualmente faz doutorado. Ele ama ministrar aulas. É professor de Libras da UTF-PR de Londrina e possui 6 trabalhos completos publicados em anais. Como é a convivência dentro da UTF-PR? Aqui na UTF-PR nós começamos com todos os professores e técnicos administrativos. Observamos e sentimos que alguns tinham dificuldade em se comunicar com os surdos e tinham vontade de fazer o curso de Libras. Então nós ofertamos cursos para que eles aprendam. Muitas vezes alguns esquecem, mas não tem problema. Eles precisam ter coragem. Às vezes tentamos nos comunicar através de mensagem escrita. Então vai melhorando a comunicação. Não é tudo perfeito não. Alguns sabem, outros têm limitações. Então às vezes eu procuro um colega e peço ajuda. E às vezes eles conseguem se comunicar. É muito bom trabalhar aqui no meu departamento, porque tenho amigos. Minha ex-coordenadora, por meio de contato comigo, aprendeu Libras. E ela sempre me chama para conversarmos sobre o núcleo de acessibilidade, porque nós duas somos as responsáveis. Nós temos aqui outras pessoas com dislexia e também com autismo. Temos 3 alunos surdos aqui. E os professores não conhecem sobre surdez. E ficam preocupados, perguntam para nós. E nos chamam para as reuniões, para que possamos falar sobre as adaptações necessárias e o intérprete de Libras. E com isso melhora o desempenho dentro da sala de aula. Não é perfeito, mas estamos no caminho. Eu gosto muito daqui. Aqui na UTF-PR, assim, no campus de Campo Mourão especificamente, eu sempre tive apoio aqui dos colegas, apoio da gestão também. Acho que dentro do possível tem sido feito todas as adaptações possíveis. Para mim foram comprados equipamentos para que eu pudesse trabalhar, desenvolver as atividades em igualdade de condições com todo mundo. Nunca senti também discriminação da parte de ninguém, tanto de alunos quanto de professores também, totalmente, digamos assim, o ambiente de trabalho para mim é como se fosse um ambiente de casa, assim, eu me sinto tão à vontade que às vezes a gente esquece que não enxerga, sabe? Esquece que não tem deficiência. Às vezes é até estranho, né? Você se sente tão naturalizado, eu acho que os colegas também, às vezes até esquecem também que a gente não enxerga. Né? Então, eu acho que o ambiente de inclusão realmente é isso, né? A gente se sentir à vontade mesmo, às vezes você passar despercebido que você não tem essa deficiência. Já atendi muitos professores, alunos, pais de alunos que às vezes vêm conversar comigo aqui e às vezes nem percebe que a gente tem essa deficiência, né? Vai perceber na hora que eu preciso pegar um papel para assinar, ou um papel para ler, ou indicar qualquer coisa em algum documento, né? Aí, obviamente, eu vou ter que utilizar a lupa eletrônica e daí isso se torna um pouco mais complicado. Mas fora isso é normal.
Só que eu vejo assim, o problema aqui no caso de Campo Mourão seria o entorno, né? Que a questão da universidade estar um pouco afastada da cidade, próximo de uma rodovia, e você vê que não tem estrutura nenhuma para você poder caminhar em torno aqui, né? E acredito que muitos alunos também têm reivindicado isso, né? Você pode reparar que não temos calçada para irmos a pé daqui da universidade até o centro da cidade. Não temos passarelas para cruzar a rodovia, então se você precisar atravessar a rodovia, você vai ter que atravessar ela com os carros passando a 120 por hora, às vezes até mais, caminhão, ônibus. Então não tem uma condição favorável tanto para as pessoas que não têm deficiência e muito menos para quem tem deficiência, né? Catarina aqui já vai 5 anos, mesmo. Estou contente porque gosto, amo ensinar, está sendo muito bom. Aqui na UTF, só departamento de educação, as pessoas sabem comunicar comigo, as outras departamentos não sabem. Então precisa melhorar, abrir um curso de extensão para eu ensinar letras para as pessoas que não sabem, não conhecem comunicar em letras. E futuramente entrar mais alunos surdos. Precisamos melhorar e fazer com que as pessoas aprendam e facilitar a comunicação em letra com alunos surdos. Aqui na UTF-PR, trabalho como secretário de mestrado. Assim, né, eu acho que tá, assim, pra mim está bem adaptado. A minha mesa, o fogão, não tenho dificuldade para trabalhar. Gosto de trabalhar aqui, eu acho que me abriu muita mente depois que eu entrei no TF. A parte de estudo, eu não importava muito com isso. Depois que eu entrei aqui, mudou minha cabeça. Outra visão hoje, tanto é que eu nunca pensei em fazer mestrado e tal. Agora eu estou com essa perspectiva de fazer. Eu acho que é muito importante estar em um órgão da educação que tem me ajudado muito, abriu muito minha mente. Dentro da UTF, o trabalho, diríamos que por ser um prédio relativamente novo, ele não apresenta grandes problemas de acessibilidade, mas costumo dizer que é uma questão constante, né? Barreiras que existiam em um ano, a gente deve constantemente estar mostrando. A UTF conta com uma equipe do NAPNE, que tem a função de enxergar e apontar, sugerir adequações, e a gente percebe que as situações são recorrentes. Um problema que é resolvido hoje, no semestre seguinte ou no ano seguinte, é necessário uma nova ação para aquela mesma barreira ser eliminada. O meu deslocamento também para o local de trabalho, eu penso que é natural. Pelas limitações serem nos membros inferiores, eu utilizo um carro com adaptação e com o uso da muleta. Então são raras as barreiras que de fato impedem, né? No meu caso são relativamente não fáceis, mas possíveis de serem vencidas, superadas. No geral, as pessoas não sabem línguas de sinais e isso dificulta a comunicação. Às vezes eu escrevo no papel ou chamo um intérprete para ir comigo. Mas eu penso que todos precisavam aprender Libras. Seria muito importante divulgar mais os cursos de Libras. Todos precisam aprender. Assim, a comunicação flui mais facilmente e não ficaria dependente do intérprete de Libras. Toda vez que preciso me comunicar, se entrar um aluno surdo, como fica? Se não tem um intérprete de Libras, se as pessoas não sabem Libras. Então é muito importante a Libras. As condições de trabalho no meu local de trabalho é assim, satisfatória, mas eu tenho algumas limitações, né? Eu não posso levantar peso, não posso erguer objetos assim na minha cabeça, assim, né? Então não tem essa limitação. Mas o local de trabalho é adequado para a minha função. Quando tem palestras, reuniões, aula teórica, tem intérprete de Libras, que me auxilia nas relações de trabalho. Então eu entendo que isso é um respeito, porque sou surda
e o contato ocorre principalmente por e-mail ou mensagens. E quando não há comunicação, eu chamo o intérprete de Libras. Aqui dentro do departamento, temos uma boa interação com assistente social, com todos aqui há diálogo. Eles enviam mensagem ou e-mail e eu consigo entender. E tem um intérprete de Libras que vai comigo nas reuniões quando agendado ou para onde eu precisar ir. Dentro da UTF-PR não tenho problemas, eu já me acostumei com todos. No dia a dia, eu não bato o papo efetivamente com as pessoas. É uma conversa mais simples, uma mensagem, um e-mail. Se eu preciso do coordenador, ou se surge algum problema, eu levo o intérprete de Libras junto. Então, trabalhamos normalmente e sempre influencio e estimulo as pessoas a aprenderem Libras. Eu quero que elas aprendam Libras e se comuniquem comigo. Como a educação mudou sua vida? Se eu não tivesse estudado, feito mestrado, pedagogia, letras Libras, talvez hoje eu estaria acomodada, eu não teria a mente aberta. Eu estaria em casa agora e isso não é bom. Esse estímulo me fez despertar. Então o trabalho é muito importante na vida. A escolarização, a capacitação, ela é fundamental para uma atuação mais incisiva, mais eficiente na sociedade. E talvez hoje o que eu consegui galgar, construir, sem dúvida nenhuma, se deve à trajetória acadêmica. Então, coloco como fundamental, essencial, a questão da escolarização. Eu busquei, a formação, me formar, hoje busquei especialização no mercado de trabalho. A gente às vezes é barrado por conta da deficiência em certas atividades. Eu busquei um serviço público, a qual também entrei pelas cotas, e foi onde eu consegui ascensão na minha carreira. E a UTF-PR oferece um plano de carreira que eu julgo ser bom. Eu agradeço minha família porque desde criança sabiam que eu era surda e sabiam das minhas dificuldades, mas a minha família nunca pensou que eu era inferior por ser surda, mas enxergavam que eu era capaz, igual às outras pessoas. Então me ensinaram normalmente, fui crescendo e aprendendo, e dentro da escola eu não ficava escondida ou separada, mas sempre presente, não tinha vergonha por isso. Então essa interação foi muito positiva para mim, me oportunizou o aprendizado e a leitura, que me ajudou na escrita e na comunicação. A tecnologia e tudo isso foi eficaz no meu aprendizado. Minha mãe sempre me aconselhou a ler muitos livros. É muito importante que os surdos possam ler, porque o português é a língua mãe do Brasil, e isso ajuda os surdos a ter mais força nos estudos. Por isso a minha família sempre me deu uma boa educação e uma boa base familiar, para que eu conseguisse chegar até aqui. Fico muito triste em ver que algumas famílias não dão a base para o surdo e não acreditam que ele é capaz, mas ele é capaz. Tem que lutar pelos seus direitos e pelo seu conhecimento. Fazer faculdade, ser um bom profissional e mostrar isso à sociedade, porque o surdo não é inferior, ele é igual aos ouvintes. A importância da educação para a nossa formação, Eu digo que não só das pessoas com deficiência, mas de todas, é muito importante, porque sem ela a gente provavelmente não conseguiria alcançar os resultados que a gente pretende. Eu provavelmente não estaria aqui onde eu estou, sem ter passado pelo processo de escolarização, sem ter conseguido essas oportunidades, porque sem você trilhar esse caminho da educação formal, você não tem condição de ter a oportunidade de estar buscando posições melhores, cargos melhores, condições de trabalho melhores. Tudo é um processo, Digamos que a questão da deficiência pode ter sido um pouco mais complicado para a gente conseguir trilhar esse caminho, mas ao mesmo tempo não é algo que vai impedir isso, É possível de a gente estar estudando, de a gente estar se desenvolvendo, tanto na vida acadêmica, depois quanto na vida profissional. Você tem todas as condições possíveis de estar buscando isso, Digamos assim, eu não me sinto uma pessoa diferenciada de qualquer outra pessoa por ter conseguido tudo isso, ou por ser uma pessoa
com deficiência de ter conseguido buscar isso. Eu posso dizer que eu tive as oportunidades na hora certa e consegui aproveitar elas, né? E o fato de eu sempre ter tido essa deficiência, né? Estar com a deficiência pela vida toda, as dificuldades foram enfrentadas e foram superadas, né? Então, a gente tenta, de todas as formas, sempre tá buscando, tá melhorando. Então a deficiência, ela deixa a gente um pouco mais forte do que talvez se eu não tivesse ela, né? A gente se torna uma pessoa mais cascudo, digamos assim, mais resistente às intempéries, né? E isso é um processo de amadurecimento. Cerca de 0,4% de pessoas com deficiência conseguem chegar à educação superior brasileira. Portanto, as histórias apresentadas são de heróis que alcançaram esse nível de ensino, superaram barreiras e venceram os limites impostos por uma sociedade pouco contemplativa das diferenças. Todas as histórias apresentadas são de pessoas do quadro efetivo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Histórias estas transformadas por meio da educação. Vamos compartilhar essas histórias e valorizar os nossos protagonistas.